Vou apresentar o trabalho sobre ligas de titânio beta, trabalho da Unifesp. Sou aluno Henrique Aparecido Teixeira de Paulo, aluno especial da pós-graduação. Minha professora é a doutora Kátia Regina Cardoso. O titânio, ele, na tabela periódica, é representado pela letra Ti. O elemento neutro tem 22 prótons e 22 elétrons. A sua massa atômica é de 47,867 unidade de massa atômica. É um metal leve, um metal de transição leve, é forte. Ele tem a sua cor branca metálica, é lustroso, resistente à corrosão. Ele é sólido na temperatura ambiente, ele forma ligas leves e também é utilizado para a fabricação de pigmentos brancos, tem uma coloração bem branca, então é usado em tintas e outros materiais que necessitem de pigmentação branca. Ele é o nono elemento mais abundante no planeta Terra. Foi descoberto na Cornualha por William Justin Gregor em 1791 e foi nomeado posteriormente por Martin Heinrich Klaproth com o nome de titânio. Esse nome titânio é oriundo da mitologia grega, que significa filho do deus Uranus e da deusa Gaia, sendo Urano o deus do céu na mitologia grega e a Gaia a deusa da terra, que eram gigantes das forças da natureza da mitologia grega, né? Ele é obtido a partir de minerais como, por exemplo, rutilo e ilmenita, na região da litosfera, na parte de terra do planeta. É obtido através do processo Crow ou processo Hunter. Quase todos os tipos de rocha, solos e corpos d'água contêm titânio. Por exemplo, na água tem partículas, né? Tem traços de titânio. Então, o titânio é praticamente encontrado em quase todos os tipos de rochas, solos e corpos d'água. Os elementos mais comuns do dióxido de titânio são utilizados como fotocatalisadores de tinta. Outros compostos, por exemplo, como titânio cloro 4, eles são utilizados como catalisadores, como uma utilização bélica, como fumos militares, e também para o cloreto de titânio 3. O titânio cloro 3 ele é utilizado como catalisador para a fabricação do polipropileno. O titânio pode ser utilizado para a produção de ligas. Destaquei aqui o ferro, mas ele pode ser utilizado como ligas de ferro, alumínio, vanádio, molibdênio e outros elementos. A utilização dele tem como objetivo para aumentar a resistência mecânica. O titânio ele aumenta bastante a resistência mecânica. Para a indústria aeroespacial ele é utilizado em motores, em fabricação de mísseis e foguetes. Para a indústria química e petroquímica como catalisadores. Para a indústria automobilística ele também é utilizado. Para a indústria agrícola, para a indústria biomédica, em implantes ortopédicos, próteses odontológicas, óculos, inclusive eu tenho um óculos de titânio. A indústria de equipamentos esportivos também, para indústrias de joias, para a indústria de telefones celulares, indústrias diversas. O titânio tem a característica de aumentar a resistência à corrosão também, e quando o objetivo é aumentar a resistência com uma densidade menor, ou seja, com um material mais leve e com uma resistência alta, porque ele é forte como ferro, porém a sua densidade é de quase metade da densidade do ferro, ele é 45% menor. Tem os 5 isótopos, sendo que 3 deles, o titânio 46, titânio 50 e o titânio 48, são os mais abundantes da natureza, né? Aproximadamente quase 3/4 de todo o titânio que temos aqui no nosso planeta que são encontrados se baseiam nesses 3 isótopos, cerca de 73,8%. Suas propriedades físicas e químicas são similares ao zircônio, tanto em número de valência e também porque são do mesmo grupo da tabela periódica.
Segundo o Frois, de 2015, no início da década de 1950, várias empresas lançaram o desafio para a produção de ligas de titânio. A indústria química, ela já utilizava o titânio, tinha essa experiência de trabalhos com pigmentação, com pigmentos obtidos de titânio. Então, essa experiência da indústria química foi utilizada pela indústria de aço inoxidável, porque eles tinham na indústria de aço inoxidável capacidade de fusão a vácuo, processamentos de laminação, principalmente nos Estados Unidos, no início da década de 1940, no início da década de 1950, é que o governo norte-americano acabou investindo no negócio de titânio para pesquisa e desenvolvimento de ligas de titânio. Uma unidade piloto da DuPont, de 1947, ela fazia exportação com produção de 800 toneladas de iodeto de titânio. Battelle, Columbus e Hamilton Arms incluíram ligas, né, a partir de pós e produtos de titânio a partir de moagem, em 1948. E as primeiras ligas aí para aviação de titânio acabaram surgindo aí em 1949, através da fusão a arco e a vácuo. A Hamilton Arms, para fabricação de peças para aqueles aviões Douglas, né? O princípio da transformação beta e o tratamento térmico de ligas de titânio. As propriedades das ligas de titânio são determinadas pelas suas características químicas e pelas suas propriedades de micro e macroestrutura. Essas propriedades já estão assim bastante interrelacionadas. Não pode se separar a característica química das suas propriedades micro e macroestruturais. Elas estão intimamente relacionadas, uma interferem na outra. O processamento termodinâmico, ele inclui o tratamento térmico e ele desenvolve um papel importante no estabelecimento da microestrutura e da macroestrutura de uma determinada liga. Portanto, uma determinada composição química, a estrutura pode ser variada drasticamente através do tratamento térmico. As transições de fase que ocorrem nas ligas de titânio, transformando o estado sólido beta em fases beta mais fase alfa de nucleação e crescimento controlado por difusão, depende da taxa de resfriamento e da composição da liga. Em geral, o tratamento térmico das ligas de titânio é parecido com outros sistemas de endurecimento por precipitação. Por exemplo, quando o tratamento térmico para aumentar a resistência, o material é aquecido, tratado com uma solução, para dissolver toda ou quase toda a fase precipitada, nesse caso a fase alfa, e resfriado através de uma têmpera, a uma taxa suficientemente rápida para reter toda ou quase toda essa fase em solução metaestável. O material é então aquecido novamente a uma temperatura mais baixa, que seria no envelhecimento, para precipitar a fase de fortalecimento. Quanto mais baixa a temperatura de envelhecimento, maior é a quantidade de precipitado e mais finos são os precipitados e, portanto, maior a resistência. Assim, o tratamento térmico de ligas de titânio normalmente envolve a decomposição ou a transformação da fase beta cúbica do corpo centrado em alta temperatura para precipitar a fase alfa na matriz beta. No entanto, uma variedade de fases intermediárias é possível. Alguns tópicos importantes. A fase beta de alta temperatura pode sofrer uma decomposição térmica em martensitas e titânio ou ômega. Além disso, a fase beta pode se decompor por um processo de nucleação e crescimento para formar a fase alfa de equilíbrio ou ômega isotérmico. Beta prime ou compósito eutetoide mais alfa.
Embora menos importante comercialmente, a fase alfa também pode se decompor para formar a fase alfa 2, ordenada ou composto. Portanto, controlando a transformação beta, em uma variedade de microestruturas, propriedades mecânicas podem ser desenvolvidas em ligas de titânio. Relações e fases de equilíbrio. Na figura abaixo, nós temos o diagrama de fase de equilíbrio beta-isomorfo parcial, típico dos sistemas de liga binário. Assim como existem para titânio molibdênio, titânio vanádio, titânio nióbio, titânio tântalo, entre outros. Neste exemplo, nós temos aqui um gráfico onde na linha horizontal nós temos o percentual de titânio, uma matriz de aço. Então, por exemplo, se pegarmos essa linha tracejada A, linha vertical A, temos 3 pontos aqui que foram destacados a temperatura. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Sobre essa linha, nós temos um percentual de titânio de 6%, ou seja, 94% de aço. Então, se aquecermos esta liga até a temperatura 3 e mantivermos nessa temperatura, como resultado, nós teremos uma fase beta de 100%. Se reduzirmos essa temperatura até a temperatura 2, haverá nessa região uma coexistência de duas fases, uma fase alfa e uma fase beta. Se abaixarmos mais a temperatura até a temperatura 1, ainda coexistirão, porém, percentuais diferentes entre essas duas fases, a fase alfa e a fase beta em equilíbrio, mas mantendo o percentual de titânio de 6%, até a temperatura ambiente. Aplicações. O titânio e suas ligas são materiais de engenharias novos em comparação a outras ligas metálicas, mas apresentam combinações de propriedades extraordinárias. O metal puro tem baixa densidade dentro da classe dos metais, ponto de fusão elevado 1668 graus Celsius. O módulo de Young, ou módulo de elasticidade, de 107 GPa. Sem outros elementos de liga, é utilizado em protetores de motores a jato, carcaças de fuselagem de aviões e equipamentos resistentes à corrosão na indústria naval e petroquímica. Já suas ligas têm grande resistência. Limite de resistência à tração pode chegar a 1400 MPa, sendo dúcteis, fáceis de ser usinados e forjados. Em temperatura ambiente, o titânio puro se encontra na fase alfa, se transformando em fase beta a partir de 883 graus Celsius. Elementos como o vanádio, molibdênio, nióbio reduzem a temperatura de transformação de alfa em beta, elementos estabilizadores da fase beta. Por isso, serão muito importantes na composição de ligas de titânio. Tipos de liga de titânio. A liga alfa. As ligas alfas de titânio são frequentemente ligadas com alumínio e estanho e são usadas em aplicação de alta temperatura por terem boas características frente à fluência, deformação plástica sob tensão constante em função do tempo. Não são sujeitas a tratamento térmico, uma vez que a fase alfa é estável, sendo frequentemente utilizadas no estado recozido ou recristalizado. Resistência e tenacidade são satisfatórias, porém a capacidade de forjamento é inferior às outras ligas de titânio. Um exemplo é a liga alfa, é a TI 5 alumínio 2 estanho, 2,5 estanho, utilizadas em carcaças e anéis de motores de turbina a gás, além de equipamentos para processamentos químicos com um LRT de 826 MPa. Ligas beta. Ligas de alumínio beta apresentam vanádio molibdênio, possibilitando que a fase beta seja retida a temperatura ambiente com taxa de resfriamento rápida. Suas principais características são boa forjabilidade e tenacidade a fratura elevada. A liga TI 10 vanádio 2 ferro 3 alumínio apresenta LRT de 1223 MPa, sendo utilizada em aplicações que exigem
uniformidade das propriedades de tração na superfície e no centro do material, como componentes de alta resistência das fuselagens de aviões. Ligas alfa mais beta. Esse tipo de liga de titânio é bastante confortável, além de poder ter sua resistência melhorada por tratamento térmico. Contém elementos estabilizadores para ambas as fases, permitindo diversas microestruturas. Além de ter aplicações na indústria aeronáutica, são utilizados para implantes e próteses de alta resistência, como a liga titânio 6 alumínio 4 vanádio. Uma figura abaixo, onde nós podemos ver algumas próteses de titânio para ser utilizado em pernas, joelhos, rótulas de joelho,